Olá, galera do Periscope, tudo bem? Segunda-feira, começando a semana, horário de verão. Então, eu acredito que neste horário muitos ainda estão acordando. Galera do norte, que já tem um fuso horário mais complicado comparado com o nosso, e agora com o horário de verão. Bom, sejam bem-vindos. Em clima de Halloween, como vocês podem perceber, eu estou adorando isso, olha só. Os morceguinhos aparecendo ao invés de coração. Essa é uma novidade do nosso Periscope, é uma coisa só nossa, do nosso grupo aqui. Hoje eu quero dar a dica a respeito do artigo 32 do Código Penal. Antes de eu dar a dica a respeito do artigo 32, deixa eu novamente tranquilizá-los no sentido de que, se o vídeo travar, isso pode ser um problema da minha conexão, ou da conexão de vocês, ou da conexão dos dois. Eu tento gravar o vídeo em locais com internet extremamente apuradas, com bastante potência. Agora, se deu algum problema, assista a reprise. Então, seja bem-vindo você que está assistindo ao vivo e você que está assistindo a reprise. Sobre o artigo 32 do Código Penal, qual é a dica que eu tenho para dar? Pô, Rogério, eu estou lendo aqui o artigo 32 e muitos alunos estão dizendo para mim que assistem as minhas dicas com o Código Penal aberto. Eu estou lendo aqui o artigo 32 e estou vendo que é um artigo muito simples. É um artigo que diz que são penas previstas no Código Penal privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. Qual dica você tem para dar a respeito de um artigo tão banal como esse, básico, um artigo simples? Repito, o artigo 32 diz que as penas anunciadas no Código Penal são privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. Primeira coisa, você tem que lembrar que as penas privativas de liberdade previstas no Código Penal são reclusão e detenção. Reclusão para os crimes mais graves, detenção para os crimes menos graves. Uma das grandes diferenças da reclusão para a detenção é que a reclusão admite regime inicial fechado, a detenção não. A detenção não admite regime inicial fechado. A detenção para ser cumprida no fechado só por intermédio da regressão de regimes. Então vamos repetir, ó. No Código Penal, penas privativas de liberdade são reclusão e detenção. Reclusão para os crimes mais graves, detenção para os crimes menos graves. Tem várias diferenças entre reclusão e detenção, mas a principal, reclusão, o regime inicial pode ser fechado, semiaberto ou aberto, detenção só semiaberto ou aberto. Para a detenção ser cumprida no fechado, eu preciso da regressão. Ele começa no semiaberto e dá causa à regressão, aí ele vai para o fechado. Compreenderam? Penas restritivas de direitos, temos no Código Penal anunciadas prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana, interdição temporária de direitos, perda de bens e valores, e a reparação, a prestação pecuniária à vítima ou seus sucessores. Então vejam, são 5 as penas restritivas de direitos previstas no Código Penal. Prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana, interdição temporária de direito, perda de bens e valores e a prestação pecuniária. E por fim, no Código Penal também temos a multa. A multa pode estar prevista isolada, cumulativamente ou alternativamente à pena privativa de liberdade. Vejam, alguns detalhes agora e aqui sim começam as dicas. Primeira coisa, no Código Penal, nós não temos penas restritivas de direitos como principais. Elas são sempre substitutivas das privativas de liberdade. Então, repito, no Código Penal não temos penas restritivas de direitos no preceito secundário. Elas só estão na parte geral e substituem, se preenchidos os requisitos, as privativas de liberdade. No preceito secundário do Código Penal, você vai encontrar privativa de liberdade ou privativa de liberdade e ou multa. Você não vai encontrar nos crimes do Código Penal a pena restritiva de direitos como
principal, ela é substitutiva, ela é sempre alternativa da privatividade. Entenderam a primeira dica? Agora, olha a outra dica que eu tenho para dar para vocês, ó. Essa aqui é mega, essa aqui é para a galera que já está afiadíssima, hein? Nada impede que o legislador crie outras espécies de penas que não sejam privativa de liberdade, restritiva de direitos, muito menos multa. Se não contraria o artigo 5º, inciso romano 47, se não for pena de morte, não for pena de trabalhos forçados, não for pena de banimento, não for cruel, degradante, desumana, se não for qualquer uma das penas proibidas pelo artigo 5º, inciso romano 47 da Constituição, havendo previsão legal, essa pena é bem-vinda. Por exemplo, a pena de desterro, a pena de degredo. São duas espécies de pena que, se forem previstas pelo legislador, ou seja, obedecerem o princípio da legalidade, são bem-vindas, porque elas evitam uma pena pior que a pena privativa de liberdade. Tem que ter previsão legal. Então, o desterro não existe no Brasil, mas se for criado o desterro, ele não contraria a Constituição Federal e, estando anunciado em lei, o desterro é muito bem-vindo. O degredo também. Tá ok? Compreenderam isso? Então, outras penas diversas da privativa de liberdade, diversas das restritivas de direitos, diversas da multa, podem ser criadas desde que exista a lei e essa pena não contraria o artigo 5º, inciso romano 47 da nossa Bíblia Política. Tá joia? Tranquilo? Compreenderam? Então tá bom. Olha, eu volto hoje, no final do dia, no começo da noite, para comentar o slide 9 da nossa revisão de ontem. Ontem fizemos uma revisão a respeito de uma notícia onde um blogueiro foi condenado por injúria racial contra um jornalista, e o STJ entendeu que essa injúria racial, a exemplo do racismo, também deveria ser imprescritível. Eu manifestei a minha total discordância com essa decisão do STJ, com o devido respeito, mas me parece que o STJ caminhou no perigoso campo da analogia em Malam Partem. Bom, eu terminei a revisão ontem fazendo uma pergunta para vocês. Eu perguntei o seguinte: pode o constituinte, pode o nosso constituinte derivado, nosso Congresso Nacional, pode, através de emenda constitucional, incluir no artigo 5º a injúria racial como mais um crime imprescritível? Então eu repito: pode o legislador, o nosso Congresso, através de emenda constitucional, incluir, ao lado do racismo e dos crimes contra a ordem constitucional, pode ele, legislador, incluir a injúria racial como mais um crime imprescritível? Muitos alunos já estão respondendo que pode, porque apesar de ser cláusula pétrea, o artigo 5º, ele pode ser ampliado no que diz respeito aos direitos. Mas será que incluir injúria racial como mais um crime imprescritível, nós estamos ampliando direitos ou estamos diminuindo o direito sagrado à prescrição? Então, eu volto mais no final da tarde, começo da noite, para comentar o slide 9 da nossa revisão de ontem. Tá ok? Pessoal, uma ótima segunda-feira para todos. Vamos firmes.